Pessoal, tudo bem? Hoje irei ler a terceira parte do livro Diário de Banana. Apertem os cintos, se inscrevam, deixe seu like e compartilhe. Vamos para a história? Daí chamei o comissário e perguntei onde ficava o botão, mas ele respondeu que os assentos da nossa fileira não reclinavam para não bloquear a saída de emergência. A essa altura eu já estava suando. Imaginei que ler poderia me distrair do fato que eu estava sendo esmagado, mas a única coisa por perto era um catálogo com um monte de produtos inúteis. Cobertor de pizza. Sente fome à noite? Resolva seus problemas. Com o cobertor de pizza é comestível, quentinho e saboroso. Pode vir com pepperoni, queijo extra e anchovas. Cochilitos! Não aguenta mais aquela reunião chata? Os óculos cochilitos vão fazer você parecer acordadíssimo, mesmo quando não estiver. Bugafone. Proteja seu celular nos dias de chuva com uma bolha plástica transparente. As pessoas ao redor estavam assistindo a um filme, então liguei a minha tela para ver o que estava rolando. Parecia uma comédia, mas meu fone de ouvido tinha ficado na bolsa de mão e não dava para entender nada sem o som. Ha ha ha! 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 Mudei para ver o que mais estava passando. Em um ou dois canais tinha um desenho para criancinhas e o bebê ao meu lado se interessou na hora e quando troquei de canal o menino começou a berrar. Quando voltei para o desenho ele parou de chorar. Achei que não teria nenhum problema eu deixar o bebê ver o programa. Mas a tela estava perto demais da minha cara, e as cores eram tão fortes que mesmo colocando a máscara de dormir, ainda dava para ver tudo o que acontecia na minha frente. Quando o programa terminou, o menino chorou outra vez, mas sem chance de eu ficar assistindo aquele mesmo desenho zilhões de vezes a noite inteira. Então decidi que essa era a hora perfeita para o meu turno na primeira classe. O Rodrigo percebeu a minha movimentação e saiu do lugar dele antes que eu conseguisse levantar. E como ele foi para a primeira classe, eu sabia que ia ter que esperar um tempo antes de mudar. Quando a mamãe e o Manny voltaram aos seus assentos, vi a porta da cabine da tripulação se abrir e o piloto saiu. Pensei que poderia ser alguma emergência, então apertei o botão e perguntei para o comissário de bordo o que estava acontecendo. Ele falou que o piloto só precisava esticar as pernas e usar o banheiro e que o copiloto tinha tudo sob controle. Eu não gostei de saber que só tinha um piloto no comando, mesmo que fosse só por alguns minutos. Para mim, nem dois pilotos são suficientes. Mesmo quando estão os dois na cabine, acho que a ideia por trás disso é que, se um deles tiver um treco, o outro pode se encarregar do avião. Perguntei para o comissário o que aconteceria se o outro piloto também tivesse um piripaque. Ele disse para não me preocupar, porque os aviões têm uma tecnologia tão moderna que voam quase sozinhos. Soube que os pilotos ganham uma boa grana, então se isso que o comissário falou for verdade, acho que pode ser uma boa carreira para mim. Quando o piloto saiu do banheiro, achei que seria uma boa ideia eu ir também. O problema era que o cara do meu lado estava dormindo e não tinha como passar sem que ele acordasse. Então tive que passar por baixo dele e isso não foi nem um pouco divertido. Fui até a frente do avião, mas antes mesmo de passar pela primeira classe, a comissária me disse que os passageiros da econômica tinham que usar o banheiro do fundo. O banheiro da classe econômica era bem pequeno, mas ainda assim era 100 vezes melhor do que ficar espremido no meu assento. Parecia um mini apartamento exclusivo só para mim.
Na aula de ciências, aprendemos que os dejetos humanos despejados do banheiro de um avião ficam sólidos e congelados. Um cara na minha cidade já encontrou um bloco de dejetos despejados de um voo e pensou que fosse um meteorito. Exclusivo, meteorito cai no barracão de um morador. O sujeito imaginou que fosse ganhar uma boa grana vendendo aquilo, mas quando a coisa descongelou, ele descobriu que não valia absolutamente nada. Quando me instalei no banheiro, percebi que não tinha motivos para voltar ao meu lugar. Então, quando alguém aparecia para usar, era só fazer uns barulhos até a pessoa dar no pé. Teve alguém que devia estar bem apertado, porque sacudiu a porta com tanta força que pensei que fosse arrancar a maçaneta. Daí a pessoa acabou indo embora, só que alguns minutos depois o banheiro inteiro começou a tremer. Treme, treme. Quem fez isso precisava usar o banheiro muito mais do que eu. Então abri a porta, mas não tinha ninguém lá fora. Foi então percebi que não era só o banheiro que estava tremendo, e sim o avião todo. Treme, sacode. Pensei que a gente tivesse pousado na água, perdido uma turbina ou coisa do tipo, mas o piloto fez um anúncio pelo rádio. Pessoal, passamos por uma pequena área de turbulência. Isso não me pareceu nada certo. Para mim, o que aconteceu de verdade foi que o piloto tirou o cochilo e chutou o volante ou algo assim. Aí, quando acordou, veio com esse papinho de turbulência, porque é exatamente o que eu faria se estivesse nessa situação. Acho que o comissário percebeu que eu estava muito agitado. Ele falou que era só uma pequena turbulência, o que era perfeitamente normal para um voo como aquele. Bom, se esse tipo de coisa é normal, então sem chance de eu virar piloto, porque se tivesse pilotando um avião, pularia fora no primeiro sinal de problemas. O comissário avisou que eu precisava voltar para o meu assento e afivelar o cinto de segurança, mas quando cheguei lá, vi que já estava ocupado. Eu não queria mexer no bebê, porque sabia que ele ia acordar e começar a chorar de novo. Então fui expulsar Roderick da primeira classe e deixar que ele se virasse com o bebê. Só que eu não estava conseguindo chegar até lá. Um dos carrinhos de bebida tinha quebrado por causa da turbulência e bloqueou minha passagem. Como não tinha opção, voltei para o meu lugar. Não me pergunte como, mas consegui tirar um cochilo. Estava tão cansado que nem acordei na hora da aterrissagem. Terça-feira. Estava tão preocupado com o voo que nem parei para pensar onde a gente estava indo. Mas assim que pus meus pés fora do avião, foi como entrar num mundo novo. Pisca, pisca. Tenho que admitir que assim que senti o ar tropical encostar na minha pele, entendi por que o papai estava tão ansioso para escapar do frio lá de casa. Pegamos nossa bagagem na esteira e seguimos as placas até o local onde um ônibus grandão esperava por nós. Isla de Colares. Apesar de o clima do lugar ser ótimo, dentro do ônibus com ar-condicionado ficou ainda melhor, e os assentos eram mais confortáveis que os da primeira classe do avião. Quando todos embarcaram, fomos para o resort. Nos monitores do ônibus começou a passar um vídeo 1 milhão de vezes mais divertido que o do avião. Ele mostrava todas as atividades bacanas que dava para fazer por lá e fiquei com vontade de praticar tudo. Uma delas era nadar com golfinhos, uma coisa que sempre quis fazer. Mas tinha um monte de outras coisas que também pareciam legais, então estava torcendo para deixarem a gente combinar atividades, assim poderia fazer tudo antes de ir embora. Me senti meio mal por ter reclamado tanto da viagem. Me virei para pedir desculpas para a mamãe e para o papai, mas era melhor ter continuado com os olhos pregados no vídeo.
Beijo. Quando chegamos ao resort, os funcionários vieram nos receber e entregaram bebidas geladinhas para a mamãe e para o papai. Bem-vindos ao paraíso. Entregamos as malas para uns caras de luvas brancas que iam levá-las direto para o nosso quarto. Eu confesso que fiquei impressionado. Fomos até a recepção e o funcionário explicou como as coisas funcionavam. Ela disse que estávamos hospedados num esquema tudo incluso, então ninguém ia precisar andar com dinheiro no bolso. Para pagar as coisas era só usar nossos cartões de plástico que também serviam como chave do quarto. A mamãe e o papai pediram para ficar no mesmo lugar em que se hospedaram na lua de mel, mas a moça disse que o resort mudou. Desde então, agora era dividido em duas partes, o lado selvagem e o lado suave. O lugar onde eles tinham ficado da outra vez era no lado selvagem, onde não permitiam crianças. Então ela apontou no mapa o prédio em que a gente ia ficar. Resort de Isla de Colares. Lado selvagem. 1. Prédio A. Prédio B. 3. Piscina. 4. Bar aquático. 5. Spa. 6. Clube de golfe. 7. Quadra de tênis. 8. Praia. 9. Restaurante louco. 10. Discoteca Splashes. 11. Praia privativa. Lado suave. Prédio A. 2. Prédio B. 3. Piscina. 4. Bar aquático. 5. Playground pirata. 6. Restaurante brisa. 7. Cabana dos pequenos. 8. Quadra de tênis. 9. Área 10. 10. Área pré-adolescente. 11. Clube de golfe. 12. Praia. O papai ficou decepcionado com as mudanças, mas a mamãe disse que era melhor assim. Ela lembrou que era uma viagem em família e que não seria bom para a gente ficar junto de casais caindo na farra. Para mim não fazia diferença em qual parte a gente ia ficar, porque os dois lados pareciam iguais. Eu só queria saber como ia ser o quarto. Quando minha família fica no hotel, a gente compartilha o mesmo quarto e tenho que dormir numa cama dobrável ou sofá. Fiquei bem surpreso quando descobri que dormiríamos em uma suíte com espaço de sobra. A suíte tinha 2 quartos, todo mundo ia usar o mesmo banheiro, mas o Roderick e eu teríamos uma cama para cada um, o que era o mais importante. Acho que a mamãe e o papai deviam estar gastando uma boa grana nessa viagem. Tinha uma TV no quarto que eu ia dividir com o Roderick, e o melhor do que isso, tinha um roupão no armário. Reivindiquei o roupão na hora, mas o Roderick não fez a menor questão de disputar comigo. O Roderick sempre me zoa quando uso o roupão da mamãe lá em casa, mas eu acho esse tipo de roupa bem bacana e tenho certeza que um monte de gente concorda comigo. O chuveiro era gigante, o piso, as pias e todo o resto do banheiro era de mármore. Tinha uma TV pendurada em cima da banheira e até um telefone perto da privada. Pensei até em pedir para entregarem o serviço de quarto no banheiro. Assim teria tudo o que precisava num lugar só. A varanda do quarto da mamãe e do papai tinha vista para a piscina do lado selvagem, que era enorme. E também não era só uma piscina qualquer. Ela parecia um rio cheio de ilhas no meio. A mamãe falou que era uma das maiores piscinas de forma livre do mundo. E eu fiquei bastante empolgado, porque sabia que ia ter uma dessa no nosso lado também. Queria dar uma olhada, mas antes precisava trocar de roupa. Quando fui abrir a mala grande, ela estava trancada. Perguntei para o papai onde estava a chave, mas ele falou que a nossa mala não tinha tranca. Ele olhou a etiqueta e achou o nome de outra pessoa. O que aconteceu foi que, sem querer, pegamos a mala errada na esteira do aeroporto. Antes que fosse tarde demais, o papai ligou para a companhia aérea para saber se estava com a nossa mala. Mas o pessoal da empresa falou que, como ninguém foi buscá-la, ela foi devolvida para o endereço escrito na etiqueta.
Mas o desastre não foi completo. A gente tinha passado algumas coisas daquela mala para bolsas de mão, então ainda tinha algumas roupas para vestir. Minha roupa de banho estava ali, mas meus chinelos e óculos escuros estavam na mala grande, junto com um monte de coisas que eu tinha separado. O papai disse que a loja do resort vendia esse tipo de coisa, então fomos lá para ver. Mas tudo na loja custava 5 vezes mais do que o normal, e o papai não queria comprar nada por aqueles preços. A mamãe disse que a gente podia usar as mesmas roupas todos os dias, com cada um lavando as suas. Então a única coisa que compramos foi um filtro solar e um baldinho de praia com papo para o Manny. Ela falou que era muito importante usar protetor em um lugar assim, porque fica bem perto da linha do Equador. Só que a mim ela nem precisou convencer. Já vi o que o sol pode fazer com a pele e não quero virar uma uva passa quando envelhecer. Essa é minha razão para passar o maior tempo possível dentro de casa, e mais para frente todos os meus amigos vão desejar ter feito o mesmo. Feliz 80 anos, Greg! Como era época de Natal, pensei que o lugar fosse estar quase vazio, mas acho que um monte de gente acabou tendo a mesma ideia. E não era só a piscina que estava lotada, tinha gente por toda parte. Eu até estava com vontade de relaxar na hidromassagem, mas aí vi o estado do lugar. Encontramos espreguiçadoras na sombra e tiramos as roupas. Dava para ver que era meio do inverno, porque todo mundo parecia fora de forma, assim como eu.